Fala pessoal, eu fiz esse vídeo para reunir as 20 maiores perguntas que as pessoas me fazem a respeito de rinoplastia. Vamos lá, pergunta número 1. O que é a rinoplastia? A rinoplastia é uma cirurgia em que a gente faz manobras para modificar a forma do nariz, a arquitetura do nariz. Então a gente vai mudar a forma das cartilagens que ficam aqui dentro, a largura da ponta, a largura da base, a altura do dorso, ele pode ser baixo, ele pode ser alto, a base pode ser muito larga, a ponta muito redonda, ou muito projetada, ou muito arrebitada, ou muito caída. Então a manobra cirúrgica de modificar esse formato do nariz chama-se rinoplastia. Qual é a diferença entre uma rinoplastia estética e uma rinoplastia funcional? Essa é uma pergunta muito comum. A rinoplastia também pode ser funcional. Como assim? Uma pessoa vai, fratura o nariz e entorta o nariz todo. Eu tenho que fazer uma abordagem chamada rinoceptoplastia funcional. Ou seja, eu tenho que modificar a forma, mas também modificar o que está lá dentro, principalmente o septo nasal e essas paredes laterais que, por conta do trauma, possivelmente estão causando esse entortamento do nariz e causando também uma dificuldade na respiração. Em algumas cirurgias funcionais, eu preciso mexer na forma do nariz para que o paciente respire bem. Então essa cirurgia pode se chamar rinoceptoplastia funcional. Mas às vezes eu posso ter que fazer as duas ao mesmo tempo. Ou seja, uma rinoceptoplastia funcional associada a uma rinoceptoplastia estética. Qual é a diferença entre rinoplastia aberta e rinoplastia fechada? É muito comum as pessoas perguntarem isso também. Rinoplastia aberta é aquela que é feita com incisão aqui nessa área chamada columela. Então, na rinoplastia aberta, eu faço a incisão na columela, os cortes, na columela, os cortes também dentro do nariz, e eu levanto a pele para trabalhar toda a arquitetura do nariz, a estrutura óssea, cartilaginosa. A rinoplastia aberta, ela me dá mais campo de visão, ela facilita o meu trabalho. Então, para alguns narizes em que a gente precisa fazer manobras muito complexas, o ideal é que façamos essas manobras com a rinoplastia aberta. A rinoplastia fechada, eu indico mais para os narizes que precisam de pequenas mudanças. Eu não preciso fazer o corte na columela, os cortes são feitos só lá dentro. E aí eu consigo modificar a arquitetura do nariz só com esses cortes internos. Qual a diferença entre rinoplastia, rinomodelação e rinomodelação definitiva? Essa dúvida entre rinoplastia, rinomodelação e rinomodelação definitiva é muito comum. Vou tentar explicar um pouco o que é a realidade desses procedimentos. A rinomodelação simples, ela é feita através do uso de ácido hialurônico, só. Essa é a rinomodelação. A gente modela o nariz colocando o ácido hialurônico. E atenção, a gente só pode colocar no nariz ácido hialurônico. Não se deve colocar mais nada que não seja ácido hialurônico no nariz. Nenhum tipo de material sintético pode ser colocado no nariz, além do ácido hialurônico. Com o uso do ácido hialurônico, a gente consegue projetar um pouco a ponta, dar uma arrebitada no nariz e aumentar o dorso. A rinomodelação não pode ser indicada para narizes em que a gente precisa diminuir o tamanho deles. A rinomodelação com ácido hialurônico ela é indicada para quando a gente quer aumentar o nariz, aumentar a altura, aumentar a projeção, arrebitar a ponta. Dá para se usar a rinomodelação assim. Tá, e o que é a rinoplastia? A rinoplastia, como eu já expliquei em vídeo anterior e nas respostas às perguntas anteriores, se é uma cirurgia em que a gente abre o nariz ou através de um acesso aberto, que é a rinoplastia aberta, ou através somente de um acesso interno, a gente mexe nas estruturas anatômicas do nariz para mudar a forma desse nariz. Isso é uma rinoplastia, ela pode ser aberta ou fechada. Doutor, e o que é a rinomodelação definitiva? Olha só, alguns profissionais eles não podem dizer que estão fazendo rinoplastia porque os seus conselhos não permitem, e isso é o caso da odontologia. Então os dentistas, muitos fazem muito bem a rinoplastia, mas eles não podem dizer que estão fazendo a rinoplastia, então eles chamam esse procedimento de rinomodelação definitiva. Na verdade, o que os colegas fazem é uma rinoplastia, mas eles não podem falar abertamente que estão fazendo isso, tá? Então, deixando claro, alguns fazem muito bem essa abordagem, eles chamam de rinomodelação definitiva, mas na verdade é uma rinoplastia. Eu só não gosto muito do termo definitivo para nada do que a gente faz. Mesmo uma rinoplastia, a gente não pode dizer que ela é definitiva, porque as pessoas envelhecem, as pessoas mudam, a ponta nasal, mesmo depois de uma rinoplastia, ela pode cair, a gente tem que refazer, a gente tem que fazer algum retoque, algum revisional, então a gente não pode dizer que nada é definitivo. Entretanto, a rinomodelação, simples com ácido hialurônico, essa sim é temporária e dura aproximadamente 1 a 2 anos, tá? Dificilmente mais do que isso. Já a rinoplastia e a rinomodelação definitiva dura mais tempo, normalmente dura muito mais tempo, tá?
E algumas vezes fica realmente definitivo para a vida toda. Como saber se sou uma boa candidata para a rinoplastia? Para você ser candidato a uma rinoplastia, você tem que ter o critério número 1, que é não gostar da estética do seu nariz. Então você não pode fazer uma rinoplastia só porque por moda, por modismo, porque todo mundo está fazendo. Você vai fazer caso você se incomode com a estética do seu nariz. Esse é o ponto principal, o principal critério para saber se você é um candidato a uma rinoplastia. Qual é a idade mínima recomendada para fazer uma rinoplastia e a idade máxima também recomendada para uma rinoplastia? Antigamente se falava que a idade mínima para se fazer uma rinoplastia era quando o paciente completasse o crescimento. Mas com o tempo, com as questões psicológicas, a gente foi percebendo que muitos pacientes jovens foram passando por bullying, sofrendo com sua aparência. Então, para prevenir esse sofrimento psicológico por longo prazo, a gente passou a indicar sim rinoplastia em pacientes muito jovens, a partir de 12, 13 anos. Eu já fiz uma paciente de 8 anos de idade. Então, assim, é possível fazer precocemente a rinoplastia. Idade máxima, não tem idade máxima. Tem saúde, eu já fiz um paciente de 78 anos de idade. Tem saúde, se incomoda, pode fazer a cirurgia sim. Como eu escolho um cirurgião para a minha rinoplastia? A escolha do cirurgião para a sua rinoplastia, eu acho que tem que ser dessa seguinte forma. Primeiro, opte por pessoas que já foram indicadas por seus amigos. Então, se você tem uma amiga ou um amigo que fez o nariz e você gostou, e seu amigo está indicando aquele cirurgião, escolha ele. Não vá para um desconhecido para você, não vá para um que você não conhece o trabalho, tá? Segundo ponto, você tem que ter uma interação com aquele cirurgião. Fez a consulta, interagiu, gostou, houve uma energia positiva entre vocês dois, pode escolher ele também. Jamais escolha simplesmente pelo preço, jamais escolha pelo modismo, tá? Escolha por conta desses critérios que eu acabei de falar para você. O que devo esperar durante a consulta inicial? Durante a consulta inicial, eu espero que você receba toda a atenção do cirurgião, daquele colega que está te atendendo, e que ele mostre para você o que pode ser feito em seu nariz, desenhando em cima das suas fotos, fazendo algum tipo de simulação e explicando para você todos os custos, todos os riscos, custos, risco-benefício, o que pode acontecer depois, quanto tempo você vai ter que ficar afastado, se você vai sentir dor, ou seja, que ele esclareça tudo, qual a técnica que ele pensa em utilizar, né? Que ele te dê atenção, que ele tenha uma equipe que te dê atenção, que te acolha, que te dê total liberdade de falar o que você pensa, o que você quer, e te dá um acesso direto para que você possa falar para ele ou para a sua equipe das suas queixas pós-operatórias. E é isso, você precisa estar bem esclarecido sobre o procedimento que você vai fazer. Quais são os possíveis riscos e complicações da rinoplastia? O principal risco da rinoplastia, eu costumo dizer que é o risco de o paciente não gostar do resultado. Para mim é o principal risco. Então não é risco de vida, não é risco de sangramento, não é risco, nada desse tipo de riscos relacionados à saúde. O principal risco é o paciente não gostar. E para isso o cirurgião tem que estar aberto às críticas em relação ao resultado e estar disponível para saber resolver, para saber melhorar. Se for necessário, tem que fazer as intervenções, os refinamentos que possam ser necessários fazer naqueles casos daqueles narizes. Então esse é o maior risco, é o paciente não gostar. Como é o processo de recuperação após a cirurgia? A recuperação após a cirurgia de nariz, após a rinoplastia, antigamente, isso eu estou falando em relação aos meus casos, aos nossos casos, antigamente o que o paciente mais reclamava era de obstrução nasal. Isso hoje tem sido menos, porque eu parei de usar aquela tala que se coloca dentro do nariz. Ao invés de utilizar a tala, eu estou usando outras manobras para manter a mucosa aderida. Ou seja, a chance é grande de o paciente sair respirando no pós-operatório. Antes, o paciente saía obstruído, quase 100% deles. E a gente tirava essa tala após 5, 7 dias. Então, durante esse intervalo de 5, 7 dias, o paciente sentia esse incômodo da obstrução nasal. Não sente dor, é muito raro o paciente tomar remédio para dor. Eu não peço para ficar em cima da cama, pelo contrário, eu falo para o paciente se eu gosto que eles se movimentem. Então, 2, 3 dias dá para trabalhar. Eu peço para fazer atividade física precocemente, porque esse movimento, esse não ficar parado, faz com que os líquidos corporais se drenem mais facilmente e o paciente tenha menos edema, menos roxidão. Aliás, roxidão é algo que praticamente eu não vejo no meu dia a dia e eu acredito que seja por conta dessa mobilidade precoce. Quanto tempo leva para ver os resultados finais de uma rinoplastia?
O resultado final da rinoplastia é citado em literatura como a partir de 3 anos até 5 anos, mas lógico, isso varia de paciente de pele a pele. Tem paciente que tem pele fina que a gente já vê um resultado quase que final com 6 meses de cirurgia, 1 ano de cirurgia. E tem paciente com pele mais grossa que a gente só vai ver esse resultado final após 3 a 5 anos. Então precisa de um acompanhamento de curto, médio e longo prazo. É por isso que eu peço sempre aos meus pacientes para que eles apareçam para as revisões por anos. Na verdade, eu sempre falo que a revisão é ao longo da vida inteira. E eu sempre peço para eles rezarem por mim para ficar vivo, para poder acompanhar essa revisão da vida inteira. A rinoplastia deixa cicatrizes visíveis? Não, a rinoplastia não deixa cicatrizes visíveis. Isso, no normal, né? No geral, não deixa. Não é para deixar. Mesmo aqueles casos que a gente faz a incisão na columela e naqueles casos que a gente faz a alectomia, a gente escolhe cortes finos e posicionamento desses cortes em locais em que não fica cicatriz. E uma pergunta muito comum é: doutor, eu tenho tendência a queloide. Se eu operar meu nariz, eu vou ter queloide? Eu nunca vi queloide no nariz. Na verdade, o rosto, é muito difícil de você ter queloide no rosto. A área da face do rosto que mais tem tendência, que mais pode acontecer queloide, é a orelha. Então, se você tem realmente uma forte tendência a ter queloide, se furou a orelha, se você for mulher, ou até homem que furou a orelha, pode acontecer a queloide ali no lóbulo da orelha. Então, é difícil ficar cicatrizes no nariz, ficar queloides no nariz. Logicamente, pode acontecer, eu já vi alguns, mas aí provavelmente as manobras cirúrgicas não foram delicadas. Quanto custa uma rinoplastia? Normalmente o valor de uma rinoplastia ele se baseia no grau de complexidade daquele caso a ser operado. Então, uma rinoplastia pode ser muito fácil, muito simples em um paciente que tem um nariz para pequenos detalhes. E pode ser muito complexo para um paciente que tem um nariz que precisa de mais detalhes. Em alguns narizes eu preciso tirar a cartilagem da costela. Em alguns narizes eu preciso operar com anestesia geral. Outros eu posso operar com anestesia local e sedação. Então, em alguns narizes já foram operados no passado. Eu vou ter que mexer em algo que já foi mexido. Em alguns casos eu tenho que mexer em algo que já foi mexido por várias vezes. Ou seja, o grau de complexidade aumenta. O custo agregado àquele procedimento aumenta. Então é difícil, não existe uma tabela específica, é tanto, não existe, eu preciso ver. Então toda vez que alguém me pergunta em rede social, quanto custa? Eu não sei, eu preciso ver você, eu preciso pelo menos olhar umas fotos suas, ver como é que você é para dar uma ideia. E mesmo assim eu vou dar uma ideia, porque para dar um valor específico eu preciso examinar para ver como é que está o nariz lá dentro, ver se ainda tem cartilagem no septo nasal, ver uma tomografia daquele ou daquela paciente. Ou seja, é muito complexo falar em valores sem analisar caso a caso. A recuperação de uma rinoplastia é dolorosa? Não, a recuperação da rinoplastia não é dolorosa. Isso quase, eu posso dizer que é 99,99% dos casos, os pacientes sequer usam remédio para dor, porque realmente não dói. O que incomoda é a obstrução nasal, quando essa obstrução ocorre, mas dor é algo que os pacientes não costumam reclamar. Quanto tempo precisa ficar afastada do trabalho ou da escola após uma rinoplastia? Como a gente não tem mais praticamente usado as talas internas ou tampões, ou seja, como o paciente já consegue respirar no segundo, terceiro dia, eu libero o paciente para trabalhar no segundo, terceiro dia. Algumas pessoas não querem para não aparecer em público com os curativos, mas nenhum paciente vai ter a necessidade, a obrigatoriedade de ficar em cima da cama. O paciente está livre para ir e vir. Eu libero para dirigir no dia seguinte. Eu libero para fazer atividade física moderada e leve com 2 dias. Eu libero para academia com 3 a 4 dias, já pegando pequenos pesos, porque eu considero que isso faz com que a recuperação seja mais rápida. Ou seja, dá para se fazer uma rinoplastia numa sexta-feira e na segunda-feira já assistir aula ou trabalhar. Posso ver fotos de antes e depois de pacientes anteriores? Sim, eu pratico no meu consultório, no meu dia a dia, após a consulta ou até durante a consulta, eu mostro aos meus pacientes fotos de casos semelhantes ao dele. Eu mostro alguns álbuns de antes e depois de rinoplastia e dos procedimentos que talvez eu indique para ele. E o que eu não posso fazer é mandar isso aí para o paciente, porque aquelas fotos pertencem àqueles pacientes que eu operei. Então, eu tenho que respeitar a imagem dos meus pacientes, eu não posso enviar essas fotos para todas as pessoas. O que eu faço é mostrar aqui casos semelhantes aos casos, do caso daquele ou daquela paciente que está me procurando. Como posso me preparar para a cirurgia de rinoplastia? O preparo ele envolve algumas coisas. Uma das principais coisas em relação a esse preparo é o preparo psicológico.
Ou seja, você está preparado para aquela mudança? Porque se for uma mudança muito grande, por exemplo, isso mexe com a cabecinha da gente. Então tem que ter um preparo psicológico. E para isso a gente tem na equipe um psicóloga para poder acompanhar o paciente antes, durante e depois. Esse preparo psicológico envolve, às vezes, ver como é que está a cabeça desse paciente antes, se tem um paciente que tem problemas psicológicos, se tem depressão, se ele ou ela acha que aquela mudança vai fazer uma transformação na vida dela, ela às vezes está enganada porque às vezes não é aquilo que vai fazer essa transformação, às vezes sim, então tem que estar preparado psicologicamente. O segundo preparo é a questão financeira, né? Então tem que saber quanto você vai ter que investir para fazer aquele procedimento e tem que estar preparado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de agenda. Então você não pode fazer uma rinoplastia hoje para ir para um casamento daqui a 15 dias, né? Você não pode fazer uma rinoplastia hoje para a semana que vem para a Europa. Então tudo tem que ser planejado. Então preparo é isso, psicológico, financeiro e preparo de logística. É possível combinar a rinoplastia com outros procedimentos estéticos? Não só é possível combinar a rinoplastia com outros procedimentos estéticos, como também é indicado, eu oriento fazer isso. Como assim? Muitos casos, eu ao longo desse tempo todo trabalhando com o nariz, tenho observado ao longo da minha vida que a maioria dos pacientes que não gostam do nariz, eles têm, por exemplo, o queixo para trás. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fato de o queixo ser para trás faz com que o nariz fique com um grau de importância muito grande. Ele toma uma proporção muito grande no rosto. Então, se eu consigo equilibrar essas duas coisas, eu consigo um grau de felicidade, um grau de sucesso desse paciente muito maior. E toda vez que eu faço consulta, eu mostro aos meus pacientes, olha, esse aqui eu fiz associado e o paciente ficou mais feliz. Se eu não tivesse feito associado, talvez ele não ficaria tão feliz. Porque muitas vezes a gente escolhe um defeito na face, mas existem outros defeitos que, se a gente conseguir resolver logo, a gente vai ter um índice de satisfação muito maior. Então dá para fazer rinoplastia junto com blefaroplastia, com orelha, mas principalmente a questão do queixo. Então das coisas que mais eu associo nariz, eu preciso associar com o queixo, eu preciso associar com a maxila, como é que está o lábio desse paciente. Então é importante resolver essas coisas juntas. Posso fazer também separado? Pode. Eu só digo que o grau de satisfação vai ser maior se a gente resolver logo aquilo. Que tipo de anestesia é utilizada durante a rinoplastia? Anestesia para rinoplastia. Muita gente tem medo de fazer rinoplastia, porque eu não quero fazer anestesia geral. Hoje em dia eu tenho feito bastante, hoje em dia não, minha vida toda eu fiz bastante rinoplastia com anestesia local e sedação. Com anestesia local e sedação a gente pode fazer de duas formas. Uma, o paciente toma um comprimidinho, eu fiz um caso assim ontem, por exemplo, o paciente toma um comprimido, Dormanide, dá um soninho e o paciente fica bem tranquilo. Durante a cirurgia ele fica semi-acordado, ele conversa comigo às vezes, ele me diz se está doendo em determinado ponto, se deu, eu vou lá, anestesia mais um pouquinho. E tem a sedação venosa, que a gente aprofunda mais aquele paciente, ele ficar bem sonolento, não vê nada. Qual a diferença desses dois tipos de anestesia para anestesia geral? A anestesia geral, o paciente é entubado. Então vai um tubo até o pulmão, até a traqueia, que vai fazer que haja as trocas respiratórias. Então assim, se você tem medo de anestesia geral, dá para se fazer tranquilamente com anestesia local e sedação, alta no mesmo dia. É uma cirurgia praticamente isenta de riscos, até porque é uma cirurgia que faz com que você se mobilize precocemente, ou seja, não vai ficar em cima da cama. Então aquele risco de trombose venosa profunda, por exemplo, é algo que praticamente não existe na rinoplastia, porque o paciente não fica acamado. E quem não fica acamado, praticamente não tem risco de trombose. Pode acontecer, em um caso isolado ou outro, pode. Para isso a gente faz todas as medidas preventivas possíveis. Exercícios físicos após a rinoplastia não só pode como deve. Eu peço aos meus pacientes para fazerem. Logo no segundo ou terceiro dia eu peço para fazer bicicleta, esteira ergométrica, logicamente no ambiente indoor ou no ambiente fora, sem teto, mas no ambiente durante a noite, né, sem exposição solar. Mas eu peço para fazer porque eu comecei a observar que isso faz com que meus pacientes tenham quase nada de hematoma. Hematoma é roxidão, né? Aquela coisa de ficar roxo. E quase nada de menos edema do que o que normalmente tinha. Então, esses pacientes se recuperam de uma forma mais acelerada quando fazem atividade física. E recentemente eu vi alguns estudos que mostram que pacientes que voltam para a musculação precocemente também se recuperam mais rápido. Então, eu tenho pedido aos meus pacientes para começar a pegar peso no quarto ou no quinto dia, lógico, pouco peso, moderado. Então, pegar um pezinho, 3, 4 quilos, fazer um bíceps, fazer um tríceps. E, logicamente, exercícios que não demandem deixar a cabeça muito baixa, né?
deixar a cabeça em posição que possa provocar sangramento, etc. Mas assim, eu peço para que faça atividades físicas precocemente. Os resultados da rinoplastia são permanentes? Não, os resultados da rinoplastia, eu não posso afirmar que serão permanentes. Porque o que é ser permanente? Permanente é para a vida toda. Então, se o paciente vive 80 anos, será que esse nariz vai ficar daquele jeito até os 80 anos? E se daqui a 10 anos o paciente passar por um processo de envelhecimento acelerado, perder muito peso, perder as estruturas estruturais da maxila, e aí esse nariz começar a cair, perder alguns dentes? Ou seja, eu não posso afirmar que a rinoplastia é definitiva. A ideia é que seja o mais longeva possível. A ideia é que eu nunca mais preciso mexer naquele nariz. Mas nunca mais, às vezes, é uma palavra muito forte. Pode ser que eu veja a paciente daqui a 5, 6 anos e fale assim, bora melhorar mais um pouquinho? Deixa eu dar uma levantadinha. Por isso que eu preciso acompanhar ao longo da vida. Então, por isso que eu sou contra o uso do termo definitivo. Lógico, não é tão temporário quanto uma simples rinomodelação, mas falar que é definitivo é uma palavra muito forte. O que faço se eu não estiver satisfeita com os resultados da minha rinoplastia? Se você não estiver satisfeito com o resultado da sua rinoplastia, você tem que falar com o seu cirurgião. Você tem que marcar as revisões, você tem que pedir para ele acompanhar. É o que eu faço nos meus casos. Eu peço o paciente para conversar comigo, para vir frequentemente, depois de um mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Muitas vezes eu encontro um paciente na academia e falo, não estou gostando do seu nariz, eu quero melhorar isso aí. Algumas vezes o paciente concorda comigo, outras não. Então é isso, a gente tem que estar acompanhando de perto. Algumas o paciente acha que precisa melhorar, que não está gostando muito, mas quando eu jogo as fotos de antes e depois, ele se lembra como ele era antes, ele fala, pô, eu estou muito melhor, eu estou muito bem, não preciso mexer. Na verdade eu estou colocando defeito porque já me acostumei com esse nariz. Isso acontece com muita frequência, muitos pacientes chegam aqui no consultório e aí a minha equipe fala, olha, não está muito feliz não, vamos tirar foto. Tira a foto, faz a colagem antes e depois, leva ela na sala e mostra para ela. Quando a paciente vê, ela já volta a ficar feliz de novo. Ela não estava feliz, mas voltou a ficar feliz porque viu o que era antes. Mas a gente sempre conversa, eu sou o primeiro a dizer quando a indicação realmente dá uma melhorada. Lógico, o nosso objetivo de vida é sempre melhorar a cada dia. E se eu puder melhorar o nariz de um paciente que eu operei há 10 anos atrás, há 15 anos, ou até há 1 ano atrás, eu vou ser o primeiro a querer fazer isso aí. Bom, pessoal, então foi isso. Esse vídeo, desculpa ter sido meio me alongado muito nas explicações, mas a ideia é tirar todas as suas dúvidas, todos os questionamentos a respeito da rinoplastia. E se você tiver dúvidas que não tenham sido esclarecidas aqui, manda pra gente mensagem, manda pra mim, ou no direct do Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, que a gente vai poder fazer novos vídeos para completar essa demanda de dúvidas, de questionamentos sobre essa cirurgia que eu sou apaixonado, que é a rinoplastia. Em breve você vai ver aqui no meu canal outros vídeos a respeito de outras cirurgias e outros procedimentos, também com as 20 principais dúvidas a respeito desses outros procedimentos, tá bom? Obrigado por seguir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, dá o like, nos segue, aperta o sininho para toda vez que der vídeo novo você tá aqui acompanhando a gente. Um grande abraço e até a próxima.